A graça e a paz, meus irmãos, nesse culto de estudo bíblico e oração perseverante dessa quarta-feira, nós temos alguns motivos para agradecer ao nosso Deus. Temos a cirurgia do nosso irmãozinho, pequeno Leonardo, na semana passada, uma cirurgia cardíaca. Foi bem delicada, mas Deus esteve junto aos médicos e fez toda a diferença. E agora ele já está no conforto do seu lar e a família agradece as orações dos irmãos. Nós temos também que agradecer porque apesar da chuva forte que esses dias alcançou IEP, a cidade na qual nós moramos, os estragos foram pequenos e Deus tem preservado as nossas vidas. Nós podemos dizer sem sombra de dúvida que a causa de não sermos consumidos são as misericórdias do Senhor a nosso favor, mesmo que nós não mereçamos. E nós queremos orar nesse momento agradecendo. Senhor nosso Deus, obrigado pelo seu cuidado, pela manifestação da sua graça a nosso favor, pela família que tu nos destes, por essa igreja, pela Igreja Presbiteriana Independente de EP, que está caminhando rumo aos 100 anos. 100 anos de histórias, de luta, algumas lágrimas foram vertidas, nós não podemos negar, mas muitas delas de celebração, de alegria, de júbilo e de contentamento. Obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui, na vida da liderança da Igreja Presbiteriana Independente de EP, daqueles que estão nos bastidores, muitas vezes sendo muito úteis ao seu reino, sem que os nomes deles saiam sequer no boletim. Mas que o Senhor, no tempo certo, os honre, os adorne com a sua graça, ó Pai. Cuide também, ó Deus, daqueles que estão chegando, como é o caso daqueles que nasceram esse ano, nasceram ano passado, são pequenos ainda, mas os tornem homens e mulheres de valor. Obrigado, ó Pai, pela cirurgia do Leonardo, pela manifestação da sua graça através da vida dele, daquela cirurgia, ó Pai, e porque ele está agora no conforto do seu lar. Esteja, ó Deus, conosco. Obrigado pelos livramentos incontáveis. Muito obrigado. Nós oramos, agradecidos em nome de Jesus, o Senhor das nossas vidas. Amém. Há um cântico que nós seremos conduzidos pela nossa irmã e presbítera Lígia e pelo nosso irmão e licenciando Fabiano. Louvemos a Deus. Formoso és, Rei do Universo, sua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Formoso és, Rei do Universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é estar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar.
Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Nessa quarta-feira, nós trabalharemos o tema Quem me viu, quem me vê. Embora eu tenha utilizado uma foto minha para não constranger ninguém, essa foto, que demonstra apenas a parte exterior do pastor Alexandre, da minha face, ela serve como um alerta sobre quem nós éramos e quem nós somos. Quantas mudanças nós precisamos passar. O texto base da nossa reflexão encontra-se no livro de Atos, capítulo de número 9, do verso 1 até o verso de número 9. E a palavra do Senhor nos diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Quando nós ouvimos falar de uma personalidade pública, principalmente ligada a uma área que nós temos maior afinidade, geralmente nós queremos estar perto, talvez para conversar com essa pessoa e, se possível, tirar uma fotografia ao lado dela. Quando eu servi na CEPAL, eu e a minha esposa Gláucia, eu quis tirar algumas fotografias ao lado de alguns homens de valor cristão. Dia desses, uma foto dos irmãos e irmãs aqui da nossa igreja, ele foi postado no grupo do coral. Trata-se de uma foto tirada no centenário da IPI do Brasil. Eu tenho algumas fotografias com pessoas que fizeram diferença em minha caminhada, mas eu não posso negar que é ao lado da minha família que eu encontro refrigério e paz. Isso ocorre quando nós estamos próximos de pessoas queridas. Nós temos o intuito de celebrar, principalmente nas festas de final de ano. Quando nós encontramos nesse tempo a maior parte dos nossos familiares, parentes, amigos, conhecidos, nós temos um tempo de celebração e nós queremos registrar aquilo primeiro em fotografia, mas nós queremos registrar também nos nossos corações. Saulo, ele era conhecido como Paulo de Tarso, e para os judeus de sua época, ele era uma dessas pessoas importantes, tanto pelo seu conhecimento, quanto pelo seu status social. Na cultura, ele foi educado em 2 culturas, grega e judaica. A língua materna de Paulo era o grego, mas é provável que também dominasse o aramaico. Na educação, ele era seguidor ou aluno do rabino Gamaliel. No status social, ele era um fariseu. No Brasil, infelizmente, nós já ouvimos falar de alguns políticos que ostentam alto grau de importância no cenário mundial,
no cenário nacional, no cenário estadual e algumas vezes no cenário municipal, que utilizam o seu poder para autopromoção e se enriquecem, mesmo em época de sofrimento, de afastamento social e de pandemia. Saulo, apesar de não buscar a promoção ou o enriquecimento próprio, ele precisou passar por uma profunda mudança, uma verdadeira metanoia, mudança de mente e coração. Nada fala tão alto como o testemunho de uma pessoa que de fato e de verdade conheceu a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo e por ela foi alcançado. A primeira lição que esse texto transmite para as nossas vidas era que Saulo, ele era um fanático. As cartas de Saulo, que lhe foram outorgadas pelas autoridades de Jerusalém, concediam-lhe o direito de efetuar prisões na cidade síria de Damasco. E Saulo, ele já havia sido apresentado como um homem determinado a destruir o jovem movimento cristão. E não imaginava que isso fazia parte dos sonhos e do propósito de Deus para a humanidade. A amargura me consumia. Essa era a expressão que Paulo ele falaria. Atos 9:1 diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. O verso 1, ele afirma que Saulo, ele respirava, ou seja, em sua vida tinha como prioridade defender o farisaísmo ou os protocolos da lei em detrimento das vidas humanas. Quantas vezes eu mesmo ou você nos importamos mais em normas do que com a vida? Nos preocupamos em satisfazer um capricho humano. Como exemplo, uma empresa, para preservar a integridade física, a vida, a saúde dos seus funcionários, ela importou medicamentos que visam fortalecer o sistema imunológico contra o coronavírus. Porém, os remédios eles chegaram tarde, pois precisava seguir vários protocolos, até a saída dele lá da fábrica, até a chegada nessa empresa. E esses protocolos novos impediram que muitos tivessem uma saúde mais protegida, por assim dizer. Como era o seu velho homem? Ou, em consideração merecida às mulheres, como era a sua velha natureza? Se formos vasculhar nosso passado, com certeza, algumas amarguras podem surgir caso haja algum problema mal resolvido do passado. E um problema mal resolvido transforma-se em amargura. Isso dói. Essa dor, ela impede uma autoanálise e com isso o nosso foco volta-se para o outro, principalmente aquele que é diferente de nós. Em razão disso, e justamente por isso, Paulo ele perseguia e prendia os cristãos, porque os cristãos eram diferentes dele, ou os do caminho, porque os do caminho eram diferentes dele. O verso 4 de Atos 22 diz: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. A expressão perseguir até a morte mostra que Saulo, como um defensor zeloso da lei, ele perseguia e até executava aqueles que eram contra a interpretação que fazia da lei. Muitos cristãos sofreram pela mão de Saulo e de outros fariseus da época. Na fúria, ele levava-os até a blasfemar. Olha o que nos diz Atos 26, versos 10 e 11. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes. Encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra eles dava o meu voto. Provavelmente, se isso não se tratasse de uma frase retórica, talvez Saulo ele fizesse parte do próprio Sinédrio. Quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente, enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Para melhor compreensão de blasfêmia, nós devemos nos lembrar da mulher de Jó. Jó 2, verso 9 diz: então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa
a Deus e morre. A segunda lição que esse texto transmite para as nossas vidas é justamente o que aconteceu com Saulo e o que pode acontecer conosco também. Saulo ele estava no caminho de Damasco, capital da Síria. E vale lembrar que os cristãos, nessa época de perseguição, eles fugiram ali próximo à costa do Líbano para as cidades de Biblos, Sidom e Tiro. Fugiram aqueles que podiam para a região da Fenícia, porque eles saíram com medo de Jerusalém. E nessa estrada perto de Damasco, que ficava ali ao lado do Líbano, né, Damasco próximo ao Líbano, Atos 9,3 diz assim: seguindo ele estrada fora ao aproximar-se de Damasco. E o que aconteceu? Uma luz brilhou e ele caiu. E ele ouviu uma voz. Atos 9, verso 3, parte final e verso 4 diz: subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E há alguns aspectos dessa luz e também da voz que nós precisamos entender melhor. Luz, embora filhos da luz, nós também vivíamos na escuridão. E nós nascemos para ouvir e atender à voz de Deus. E quando essa voz ela não é ouvida, não é compreendida, nós tentamos, de uma maneira frustrada, substituir essa voz por outros sons ou por outros ruídos. E esses são dois aspectos que se pode esperar numa revelação divina. Primeiro, a luz. Uma luz brilhante, ela deve ser entendida como uma expressão da glória divina, visto que sustenta geralmente que nenhum homem pode ver a Deus. Não é surpreendente que o efeito da luz fosse a cegueira. E a voz também é a característica de uma revelação divina, mas aqui especialmente era a voz de Jesus, e esse ressurreto. Saulo ele teve um encontro com Jesus. Em Atos 9, verso 4, 5 e 6 diz: e caindo por terra ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Eu não sei se somente eu ouvi expressões do tipo: quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja, eu vou ter uma vida de compromisso com Deus. Quando eu me aposentar, eu dedicarei mais tempo às coisas de Deus. Quando eu me reerguer, eu vou prestar mais atenção nas coisas de Deus. Frente a isso, cabe um alerta. Na verdade, dois alertas. Primeiro, que talvez isso não se concretize, pois o amanhã só a Deus pertence. Mateus 6,34 diz: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Hebreus 3, verso 13 diz: pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. A segunda questão é que o conhecimento de Jesus se realizou quando Saulo estava caído, quando ele estava prostrado. Quando Jesus ele apareceu em nossas vidas, nós também estávamos caídos, prostrados. E ele nos animou, nos levantou pelas mãos e ele direciona os nossos passos. Será que nós temos consciência disso? A terceira e última parte dessa breve reflexão é uma pergunta. O que Saulo é agora? Ou o que nós podemos nos tornar agora? A resposta é uma nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Agora não mais Saulo. Esse nome judeu ele deixa de lado e ele assume o nome grego Paulo e passa a ser conhecido como Paulo de Tarso. E ele é considerado por muitos cristãos como o mais importante discípulo de Jesus. E depois de Jesus, o seu mestre e senhor, ele se torna a figura mais importante no desenvolvimento do cristianismo nascente.
um verdadeiro mensageiro das boas novas. Vale lembrar que Paulo ele foi um verdadeiro enviado de Deus no meio dos gentios. Romanos 1, verso 16 diz: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo de Tarso ele foi um apóstolo diferente dos demais, por ter dado maior ênfase aos irmãos gentios, pois o seu chamado era destinado a eles que estavam espalhados pelo mundo. Paulo de Tarso, assim como os outros apóstolos, em sua visão no caminho de Damasco, ele teve um encontro pessoal com Jesus de Nazaré, ou seja, ele viu Jesus de Nazaré. Paulo de Tarso ele destaca-se dos outros apóstolos pela sua cultura, considerando-se que, em sua maioria, era de pescadores. Paulo de Tarso foi um homem apaixonado por ganhar muitos. Se nós pegarmos lá o capítulo 9 de 2 Coríntios, nós encontraremos isso. Paulo de Tarso foi a mais destacada figura cristã a favorecer a abolição da necessidade da circuncisão e da necessidade dos estritos hábitos alimentares tradicionais judaicos. Ele promoveu liberdade, ele promoveu integração. E já concluindo, para Deus não há coração duro, nem coração intocável. Talvez você nessa noite possa se lembrar de alguém, fulano de tal, só se Deus derrubar ele do cavalo, ou do pedestal, ou da sua altivez. E Deus pode fazer isso, porque Deus fez um dia na minha vida, e eu acredito que, se nós formos sinceros, Ele fez na vida de todos nós. Deus ele tem os seus eleitos. E cabe a cada um de nós anunciar a graça de Deus para todos os homens, pois nós não sabemos quem são os escolhidos. Cristo mandou que pregássemos o Evangelho para todos. Portanto, enquanto é dia, vamos anunciar o nosso Salvador, vamos convidar e levar para o caminho os que estão a caminho. Estão à deriva, estão perdidos, estão sem amor, sem um amigo, sem o Salvador Jesus Cristo. Eu quero encerrar esse culto orando. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nosso amado e eterno Pai, quem nós éramos e agora quem nós somos. Temos muito ainda para percorrer, muito caminho a percorrer. Mas nós sabemos que o caminho maior é Cristo. Ele é o alvo da nossa soberana vocação. E nós te pedimos, ó Pai, não nos afaste dos seus propósitos, da sua misericórdia e da sua graça. Usa-nos, ó Deus, a exemplo de Paulo, que mudou de nome, mas mais do que nome, mudou de vida. Sofreu por conta disso, mas conseguiu ganhar muitas vidas para Cristo Jesus. Que nós também sejamos instrumentos de salvação, de cura, de transformação, e nós possamos levar a boa nova da salvação onde nós estivermos, onde nós formos, da maneira que o Senhor nos usar. Abençoe, ó Pai, os nossos enfermos. Cuida, Deus, para que eles se recuperem. Abençoe os nossos irmãos acamados, para que eles se encham de vigor e no tempo do Senhor, se for da sua vontade, se levantem. Abençoe aqueles que estão presos nos seus pecados. Promova a libertação. E somente o Senhor pode promover convencimento de libertação, de vida plena, de uma religiosidade que, no seu real sentido, tem a ver com religar nosso entre nós e Deus, e nós e nossos irmãos. Torna a IPIDEP cada vez mais uma igreja forte, uma igreja robusta, e que nesses 100 anos que se aproximam, as marcas nas vidas das pessoas seja a nosso maior motivo de gratidão a Jesus, porque sem Ele nós não seríamos nada. E nós sejamos gratos porque o Senhor tem nos usado, apesar da nossa pequenez, apesar das nossas falhas. Nos encoraja, Pai, para que sejamos instrumentos que levem a Sua palavra. Usa-nos
e abençoa o seu povo. Cuide das gestantes, das mulheres que desejam ser mães, cuida daqueles que estão desempregados, abençoe aqueles, ó Pai, que estão à deriva, estão sem rumo, o rumo certo que vem do verdadeiro pastor, que é Cristo Jesus, que entregou a sua vida por amor das suas ovelhas. Que nós possamos aprender também, a dia, entregarmos um pouco mais do nosso tempo, seja tempo de oração, palavra, orientação, admoestação, de amor, em prol dos nossos irmãos. E juntos, sejamos mais fortes. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Que a graça do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, alcance a vida daqueles que estão à deriva. E que nós, ó Pai, apesar da nossa fragilidade, sejamos instrumentos úteis ao Deus Pai, convencidos pelo Espírito Santo e em obediência ao senhorio de Cristo, possamos levar as boas novas e aqueles que a receberão possam recebê-la também em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. E em nome da Trindade Santa que nós oramos e abençoamos as nossas vidas, a vida dos nossos queridos, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão, que Deus te abençoe, minha irmã, em nome de Jesus. E até a próxima.